Os Illuminati, uma sociedade secreta, formada em 1776. Seus objetivos eram se opor à superstição e à influência religiosa sobre a vida pública, além do abuso do poder estatal. Acredita-se que tenham sofrido uma queda significativa no final dos anos 1780, mas os Illuminati permanecem ativos até hoje, embora se acredite que haja apenas um pequeno número de membros. No entanto, as pessoas acreditam o contrário e há uma enorme teoria da conspiração sobre os Illuminati. Algumas pessoas pensam que os Illuminati estão controlando eventos importantes que ocorrem no mundo, como os ataques de 11 de setembro, a Revolução Francesa e o assassinato de John F. Kennedy. Acredita-se que eles tenham causado esses eventos para controlar o público e planejar sua nova ordem mundial. Também acredita-se que os Illuminati controlem a mídia. Isso vai desde videoclipes musicais até filmes. Devido a isso, alega-se que eles controlam várias celebridades e figuras políticas. Em resposta a isso, se uma celebridade se comporta mal, acredita-se que os Illuminati as matem como parte de um sacrifício. Agora, lembre-se de que essas são teorias, então podem não fazer sentido ou se encaixar. 5. Bruce Lee. Estrela de cinema, lenda das artes marciais. Sua morte prematura ocorreu em 20 de julho de 1973. Bruce tinha apenas 32 anos. Desde sua morte, surgiram várias teorias da conspiração em torno dela, pois é realmente suspeita. Primeiro, vamos dar uma olhada no relatório oficial e depois nas teorias. Enquanto estava em Hong Kong gravando partes de seu filme Enter the Dragon, Bruce desmaiou. Como era conhecido por sofrer convulsões e dores de cabeça, ele foi levado às pressas para o hospital. Após alguns exames, os médicos diagnosticaram um edema cerebral. Um edema cerebral, também conhecido como inchaço do cérebro, é o acúmulo excessivo de fluido entre os espaços do cérebro, o que faz com que ele inche. Os médicos receitaram remédios para ele e ele foi autorizado a sair. 2 meses depois, no dia 20 de julho, Bruce foi à casa da atriz Betty King para ler um roteiro de seu próximo filme, The Game of Death. Ele começou a reclamar de dor de cabeça, então Betty deu a ele um analgésico incomum. Ele então deitou para tirar uma soneca quando não apareceu para um jantar que havia planejado. Raymond Shaw, produtor e amigo de Bruce Lee, foi até a casa de Betty, mas não conseguiu acordar Bruce. Eles então chamaram um médico, que passou 10 minutos tentando reanimar Lee. Ele foi então levado ao hospital, mas foi declarado morto no local. Os médicos disseram que seu cérebro havia inchado em 13%. Em 2532, anos após sua morte, Raymond Shaw afirmou que Bruce morreu de uma reação alérgica ao analgésico que lhe foi dado. Sua morte foi considerada como morte acidental. Isso causou bastante controvérsia e as pessoas exigiram mais autópsias, mas nunca foram concedidas devido ao status icônico de Bruce Lee. Muitas teorias da conspiração surgiram a partir de sua morte. Algumas envolviam a máfia chinesa, as tríades. Acredita-se que o tenham assassinado quando ele se recusou a obedecer suas ordens. Há também uma teoria chamada Maldição da Família Lee. Essa teoria sugere que a linhagem sanguínea da família de Bruce Lee está amaldiçoada. Isso é como a teoria dos Illuminati. Na verdade, existem 2 teorias e ambas são malucas. Teoria 1: à medida que a popularidade de Bruce Lee crescia, ele se tornou uma mega estrela. Nos anos 1970, crianças de Nova York e Austrália queriam praticar artes marciais, pois eram fortemente influenciadas por ele. Devido a isso, acredita-se que os Illuminati o tenham contatado, pois desejavam controlar essa mídia, inserindo mensagens subliminares e outras técnicas de lavagem cerebral nelas. Bruce recusou, pois era um homem honesto, e por isso o assassinaram. Acredita-se que a escolha deles para o assassinato tenha sido o envenenamento. A segunda teoria se relaciona com a teoria da maldição da família. Alguns teóricos acreditam que a linhagem sanguínea de Bruce Lee está amaldiçoada. O estranho dessa teoria é que Bruce disse que desde jovem sentia como se estivesse sendo seguido por um demônio. Essa teoria se relaciona com a teoria dos Illuminati, pois as pessoas acreditam que Bruce Lee tinha sangue azul. E por esse motivo ele era superior. Devido a isso, os Illuminati queriam ele morto. Além disso, o filho de Bruce Lee, Brandon Lee, morreu de maneira bastante estranha aos 28 anos. Enquanto filmava seu filme O Corvo, ele foi morto a tiros quando uma arma de cena disparou acidentalmente. Se você deseja mais informações sobre sua morte, certifique-se de conferir nosso vídeo. 4. Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith era uma modelo, atriz e personalidade da televisão americana. Tornou-se famosa em 1993 quando se tornou a coelhinha do ano da Playboy. Após isso, ela começou a modelar para várias empresas de moda diferentes. Em 1994, aos 26 anos, ela se casou com o magnata do petróleo de 89 anos, J. Howard Marshall. O casamento foi criticado pela mídia. A mídia rotulou Anna como uma caçadora de fortunas. Howard THY.
apenas 1 ano e 2 meses após o casamento. Após isso, Anna se envolveu em um longo processo judicial de herança com o filho de Howard. O processo judicial continuou. Após sua morte, Anna Nicole Smith morreu em 8 de fevereiro de 2007. Ela tinha 39 anos. Ela foi encontrada morta em um quarto de hotel na Flórida. Sua morte foi considerada uma overdose acidental. Foram encontradas 11 drogas diferentes em seu organismo. Sua morte foi atribuída a uma overdose do sedativo cloral hidrato. Isso se tornou letal quando misturado com todas as outras drogas em seu organismo. Também foram encontrados em seu organismo Valium, Benadryl e outras drogas prescritas. Relata-se que ela era viciada em medicamentos prescritos. Após sua morte, seu corpo começou a se decompor mais rápido do que o normal. Concluiu-se que isso ocorreu devido às drogas em seu organismo e ao calor da Flórida. Seu funeral ocorreu em 2 de março de 2007. Devido às circunstâncias estranhas em torno de sua morte, surgiram várias teorias da conspiração. Algumas teorias que envolviam ela e seu filho sendo mortos para obterem sua fortuna. Seu filho também morreu de maneira semelhante a ela. Outra teoria envolve o controle mental dos Illuminati. A teoria do controle mental surgiu após a divulgação de um vídeo que mostra Anna agindo de maneira bastante estranha. Há sinais de dissociação e ela está em um estado de transe. Ela tem maquiagem cobrindo todo o seu rosto. Há uma parte do vídeo em que ela age como se sua boneca fosse um bebê de verdade. Uma teoria que surgiu estava relacionada ao ex-marido bilionário de Anna. Como ele era rico, as pessoas acreditavam que ele fazia parte da elite e revelou certos segredos para Anna antes de sua morte. Como os superiores não confiavam em Anna, eles primeiro tentaram usar técnicas de controle mental nela, mas acabaram por matá-la. As pessoas acreditavam que eles usaram as mesmas técnicas usadas no projeto MK Ultra, um programa de controle mental da CIA. Outra teoria é que ela ofereceu seu filho como um sacrifício de sangue para os Illuminati, a fim de manter sua posição de maior riqueza. Para os teóricos, eles definem uma posição mais alta como um patrimônio líquido de 20 milhões de dólares. As celebridades devem fazer sacrifícios de sangue para manter sua riqueza. Eles acreditam que Anna ofereceu seu filho como um sacrifício e, para lidar com a culpa, ela se entregou aos medicamentos prescritos, o que a deixou louca e eventualmente levou à sua overdose. 3. Tupac. Tupac Shakur foi um rapper e ator americano. Ele logo se tornou um dos rappers mais populares dos anos 90 e é considerado um dos maiores de todos os tempos. Ele começou como um roteiro, um dançarino de apoio. Ele então lançou seu primeiro álbum em 1991, intitulado 2 Apocalypse Now. Ele alcançou o auge de sua popularidade no final de 1995 e início de 1996. Isso foi depois de ter sido libertado da prisão e assinado com a Death Row Records. Até 2007, ele vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo. Ele morreu em 13 de setembro de 1996, aos 25 anos de idade. Na noite de 7 de setembro de 1996, Tupac e o cofundador da Death Row Records, Suge Knight, estavam em Las Vegas, no MGM Grand, assistindo a uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon. Ao sair da luta, um dos amigos de Suge Knight viu um suposto membro da gangue Crips, chamado Orlando Anderson. Mais cedo no mesmo ano, Orlando e outros membros da gangue haviam roubado um membro da Death Row Records em uma loja na Califórnia. Suge informou Tupac e ele, juntamente com associados, agrediram Orlando no saguão do MGM. Depois que Suge Knight e Tupac saíram, entraram no BMW preto de Tupac e seguiram para o Clube 662, pertencente à Death Row Records, por volta das 23 horas e 10 minutos, enquanto estavam parados em um sinal vermelho em um cruzamento perto da Flamingo RD. Duas mulheres em um carro se aproximaram de Tupac e ele falou com elas e disse para irem para o Clube 6625. Minutos depois, um Cadillac branco de 4 portas parou ao lado do carro de Tupac, abaixou a janela e atirou no carro de Tupac. Tupac foi atingido no peito, pelve, mão direita e coxa. Os associados de Tupac, que o seguiam no carro atrás, perseguiram o carro dos atiradores, mas não conseguiram alcançá-los. Tupac foi rapidamente levado para o hospital e, 6 dias depois, em 13 de setembro de 1996, ele morreu de hemorragia interna. Após sua morte, surgiram várias teorias. Algumas alegavam retaliação dos Crips pelo ataque, outras afirmavam que Suge Knight havia ordenado o ataque, pois acreditava-se que Tupac estava prestes a deixar a Death Row Records. Outra teoria era que o produtor musical P. Diddy havia ordenado o ataque devido ao que a mídia chamou de rivalidade entre a costa leste e a costa oeste entre Tupac e Big G South. Há também uma teoria de que os Illuminati mataram Tupac.
Segundo essa teoria, em uma entrevista, Tupac disse que, enquanto estava na prisão, havia aprendido sobre os Illuminati e seu plano secreto, ou seja, a nova ordem mundial. 2 meses após sua morte, ele lançou um álbum intitulado The Donk Illuminati, The Seven Day Fury. Ele afirmou que adicionou The Cave porque queria matar os Illuminati. Na mesma entrevista, ele afirmou que queria se candidatar a algum cargo político. 2. John Lennon. John Lennon, famoso cantor e compositor inglês, também foi membro e cofundador de uma das bandas mais icônicas da história, The Beatles. No dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado. Enquanto retornava para seu apartamento em Nova York às 22h50, Lennon estava caminhando quando um homem chamado Mark David Chapman o alvejou com 4 tiros pelas costas. Há uma foto assustadora de Mark Chapman recebendo um autógrafo de Lennon mais cedo naquela noite antes de atirar nele. Lennon foi levado para a sala de emergência, mas foi declarado morto ao chegar. Muitas teorias da conspiração surgiram após sua morte. Uma delas envolvia o próprio assassino. Mark Chapman era supostamente um fã obcecado e havia planejado matar Lennon. 3 meses antes do assassinato, ele era obcecado por Lennon e o adorava. No entanto, Lennon disse que os Beatles eram mais populares que Jesus, o que enfureceu Chapman e o levou a querer matá-lo. No entanto, teoristas acreditam que Mark Chapman foi programado pelos Illuminati para matar John Lennon. Eles acreditam que métodos de controle mental do projeto MKUltra foram utilizados para programá-lo a assassinar John Lennon. As pessoas também acreditam que esse método foi usado em Lee Harvey Oswald, o assassino de John F. Kennedy. Por que eles o queriam morto? John Lennon era uma estrela tão grande. As pessoas ouviam o que ele dizia e, por causa disso, ele era visto como uma ameaça. Muitas pessoas o observavam de perto. Acredita-se que o FBI o vigiava. Ele costumava falar contra indústrias malignas. Em uma entrevista, afirmou acreditar que nossa sociedade é controlada por pessoas insanas com objetivos insanos. Ele também discutiu em detalhes sobre o governo. Alega-se que, por ser tão franco, o Illuminati o assassinou. 1. Michael Jackson. Michael Jackson, o rei do pop, não precisa nem de explicação. Ele vendeu mais de 400 milhões de discos. Ele morreu aos 50 anos de uma overdose acidental, pouco antes de iniciar sua turnê de retorno intitulada This Is It. Ele morreu de forma trágica em 25 de junho de 2009. Michael ficou alternando entre estados de consciência em sua cama na mansão alugada em Los Angeles. Em seguida, ele ficou inconsciente e não acordou mais. Seu médico pessoal, Conrad Murray, tentou reanimá-lo, mas não teve sucesso. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas foi declarado morto pouco mais de 1 hora após chegar lá. Os legistas trataram a morte de Michael como um homicídio. Descobriu-se que ele havia recebido uma combinação de medicamentos, incluindo anestésicos e um medicamento contra a ansiedade. Seu médico pessoal, Conrad Murray, foi acusado de homicídio culposo em 2010. O caso de Michael é bastante intrigante no que diz respeito ao aspecto do Illuminati. O pai de Michael afirmou que não foi apenas Conrad Murray responsável por sua morte. Ele disse que Conrad Murray era apenas um bode expiatório. Em entrevistas com o próprio Michael, ele afirmou que havia uma conspiração e que não queria entrar em detalhes sobre isso. Ele admitiu isso quando questionado porque sua música estava no topo das paradas em todo o mundo, mas não nos Estados Unidos. Acredita-se que a irmã de Michael, LaToya, tenha dito que ela culpa a morte de Michael em um grupo sombrio de pessoas ao seu redor. Ela também acredita que Michael foi assassinado. Seu filho, Prince Jackson, disse que Michael costumava chorar e afirmar que eles vão me matar. Algumas pessoas acreditam que Michael Jackson estava em uma posição tão elevada que o Illuminati dependia dele e o controlava. Alguns até chegaram a dizer que isso é o motivo pelo qual a cor de sua pele mudou. Alguns acreditam que o Illuminati o obrigou a clarear sua pele, pois consideravam o branco uma cor mais dominante. Acredita-se que sempre que Michael mencionava a conspiração ou dava indícios dela na mídia, o Illuminati trazia publicidade negativa com manchetes como Vaco Jaco e também o acusando de abuso infantil. Muitas pessoas acreditam que o Illuminati ou algum tipo de poder superior matou Michael Jackson por falar abertamente. Mas lembre-se, tudo isso são teorias da conspiração. Você acredita em alguma delas? Muito obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um grande joinha. Não se esqueça de se inscrever para ficar atualizado com nossos vídeos.